Olá pessoal, bem-vindos ao segundo bloco da nossa aula de Direito Civil Constitucional do curso de pós-graduação online em Direito Contratual da Estácio em parceria tecnológica com SES Cursos Online. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar este curso e ter mais ainda o prazer de ministrar essa aula, que é uma aula que é preciso trazer uma visão muito abrangente de filosofia, né, de teoria geral do direito, para poder compreender tudo isso que a gente vai trabalhar aspectos práticos nas aulas posteriores. E aí o que eu estava falando? Eu falei especificamente de working, né, no final do bloco passado. Agora eu quero falar de Alexis. Robert Alexis, né, que é alemão, né, ele é o outro pensador fundamental para compreender o nosso sistema. E aí ele precisa fazer uma distinção entre regras e princípios. Regra como um mandado de definição e um princípio como um mandado de otimização. Isso parece, mutatis mutandis, um pouco o pensamento do Dworkin, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente fala lá com o Dworkin que a regra é tudo ou nada e com o princípio é um juízo de adequação, porque é uma dimensão de peso, é justamente isso. Porque na regra, em Alexis, eu tenho o mandado de definição. É isto ou aquilo. Já o princípio, eu vou analisar nessa circunstância a forma de otimizar a sua aplicação. Por isso que com Alexis nós temos a solução das antinomias, ou seja, dos conflitos normativos entre regras e princípios também diferenciadas. Nas regras, nós temos a declaração de invalidade, né, ou a introdução de uma cláusula de exceção, ou seja, neste caso, se uma regra conflita com outra, das duas uma. Ou ela está revogando a anterior, ou ela se constitui em uma exceção legal à anterior. O sistema de regras para Alexis só funciona dessa forma. Já se for no campo dos princípios, nós temos uma expressão que todo mundo já usou alguma vez na nossa vida prática. A ideia de ponderação. A ponderação dos interesses envolvidos, a ponderação dos princípios envolvidos. Por quê? Porque neste caso nós temos que ter uma noção da precedência condicionada e a inexistência de princípios absolutos, né? Nesse ponto, com Alexis, nós vamos compreender que há sempre a possibilidade de ponderação. Não haveria princípios absolutos, nem a vida é um princípio absoluto. Perceba quando a gente pensa na legítima defesa, perceba quando a gente pensa na guerra, perceba quando a gente pensa na pena de morte, perceba quando a gente pensa na própria condição dos mártires. Nós temos a vida colocada em um segundo plano, né? Então, nesse caso, é preciso efetivamente compreender esses dois autores, o pensamento desses dois autores, para entender o nosso sistema. Por quê? Para que a gente compreenda, aí sim, o mais importante princípio constitucional do sistema ocidental, que é o quê? A dignidade da pessoa humana, ou a dignidade humana. É preciso fazer a compreensão e a aplicabilidade dessa cláusula geral de dignidade humana, né? Primeiro, trazendo os fundamentos filosóficos, né? Toda vez que a gente pensa em dignidade humana, a gente trabalha com um pensamento tomista, um pensamento de Tomás de Aquino, né? Mas comumente, quando as pessoas vão buscar os fundamentos filosóficos, trabalham um texto da fundamentação da metafísica de costumes de Kant. Mas eu preciso dizer a você, caso você já não saiba, que não é o primeiro texto que trabalha a dignidade humana. O primeiro texto jurídico que trata da dignidade humana é de Pico della Mirandola. Você nesse momento dá uma pausa, puxa aí no Google, bota aí Pico della Mirandola para fazer uma referência sobre isso. Por quê? Porque é o primeiro texto, né, jurídico, né, ou filosófico jurídico, né, ou puramente filosófico, que trata a dignidade humana como um marco. E isto é fundamental, né, para a gente partir para essa característica de um valor que é
despido à norma. Isto é importantíssimo quando nós queremos superar o pensamento tradicional que levou ao nazismo, que levou ao Holocausto. Por quê? Porque note como no pós-guerra você verifica de maneira muito fácil o ingresso da dignidade humana nas constituições ocidentais e nos tratados internacionais de direitos humanos. Isso não pode ser interpretado como uma norma para inglês ver, como uma petição de princípios em abstrato. Não! Isso tem que ter força normativa, isso tem que ter uma relevância histórica e que vai ser aplicado e que pode fazer uma provocação ao magistrado para isso. Mas é preciso entender qual é o conteúdo jurídico do princípio da dignidade humana. E Alex, né, que foi a nossa referência aqui no início desse bloco, ele traz 3 aspectos básicos que não podem ser desprezados. O primeiro é a vedação a condutas humilhantes ou degradantes. E eu digo isso com liberdade. Note, eu estou na atuação profissional como magistrado, né, há mais de 2 décadas na condição de magistrado trabalhista, e muitas vezes determinadas questões eu vou tentar discutir com base efetivamente no princípio da dignidade humana, não é mesmo? Né? A discussão sobre revistas íntimas, sobre monitoramento de e-mails, monitoramento de imagens, a discussão sobre uso de imagem, a discussão sobre assédio moral, a discussão sobre assédio sexual, a discussão sobre várias outras modalidades, porque não há limites para a criatividade humana quando pensa em fraudar direitos ou desvirtuar ou abusar. Muitas vezes a verificação de determinadas condutas degradantes, eu já fiz inspeção judicial para verificar ou constatar, né, trabalho escravo, ou trabalho em condição análoga de escravo, né, ou humilhantes, situações de assédio moral e organizacional, são situações que a gente precisa compreender independentemente de uma previsão legal específica disciplinadora. Por quê? Porque é um dos aspectos da aplicação do princípio da dignidade humana. Segundo aspecto que não pode ser desprezado, a garantia da autonomia do ser humano em suas escolhas. A liberdade tem de se coadunar com a convivência em sociedade. Meus amigos, eu falei no bloco anterior, mas repito, se você ainda não viu, veja o papeando que eu fiz com o Luiz Edson Fachin, né, quando a gente discutia lá viver e morrer com dignidade, a discussão sobre a ortotanásia, a eutanásia, né, porque a ideia da manifestação da vontade, ou a ideia do testamento vital, né, do testamento vital, uma discussão que eu até pensar aqui na pós-direito contratual. A gente tem que compreender esses elementos, né? É preciso verificar. O testamento vital é um nome marqueteiro para diretrizes antecipadas de vontade, não é mesmo? Mas é algo que diz respeito diz respeito à autonomia na manifestação da vontade, não é mesmo? É algo que você há de levar em consideração, né? Da mesma forma, é preciso perceber, né, que diversos princípios materiais decorrem do princípio da dignidade humana, como condição para sua realização, dentre os quais é possível assinalar aqueles atinentes à própria personalidade dos sujeitos, né? Eu costumo dizer com frequência isso, e vocês terão aulas, né, e que a gente vai trabalhar a noção de direitos da personalidade, né, que a ideia da disciplina dos direitos da personalidade, ela está fundada numa cláusula geral de personalidade, que é a dignidade humana, que é a proteção à dignidade humana, que é o princípio da proteção à dignidade humana. Então, por exemplo, quando a gente pensa na relação contratual para a participação de um reality show, né, de determinadas circunstâncias, pensando assim num survival da vida, né, a gente começa a analisar o que é que pode. Você não pode partir da premissa daquela frase tão comumente disseminada de pagando bem que mal tem. Tem mal sim. É preciso verificar que não é tudo que pode ser objeto de negócio jurídico.
ao respeito à autonomia. Essa modulação, essa compreensão do que é possível ou não, vai ser o grande desafio do jurista, né? E nós vamos ter que compreender isso aqui também na nossa pós de direito contratual. E é interessante falar isso, por quê? Porque principalmente a depender de há quanto tempo você seja formado, ou qual tenha sido a sua experiência, ou como é que tenha sido a sua formação de base, vocês vão ver que muitas vezes a dignidade humana ela é ensinada na perspectiva do direito constitucional, mas ela apenas é pincelada às vezes em alguns cursos de direito civil. Eu não sei qual foi a sua base. No meu livro com Pablo, ela está toda entranhada assim no nosso DNA, né, quando falamos sobre direito civil. Mas é preciso explicar sobre a aplicação do princípio da dignidade humana e dos direitos fundamentais em relação aos particulares. Por quê? Porque é toda uma construção normativa que não pode ser desprezada, né? E aí nós temos a polêmica entre as visões teóricas que negavam ou que admitiam a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ou seja, não é imaginar os direitos fundamentais somente do indivíduo em face do Estado, mas dos particulares entre si. Há uma constituição de direitos fundamentais que não se limitam a nossas relações com o Estado, mas em todas as nossas relações jurídicas, notadamente as relações contratuais. Não é simplesmente porque botou num contrato, num instrumento contratual, que qualquer coisa pode ser aceita. E é isso que nós temos que enfrentar no nosso pós também. Por quê? Porque vamos apenas para um resgate histórico, falar um pouco a divergência entre os teóricos que sustentam a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é a nossa premissa. O primeiro a ser mencionado é Günther Dürig, né, na eficácia indireta imediata. É uma obra publicada em meados da década de 50, em que ele defendia que os direitos fundamentais não seriam passíveis de invocação no âmbito das relações privadas a partir diretamente da Constituição, né? Ele entendia que o ingresso dos direitos fundamentais necessitava, como ponte, a expressão essa, ou porta de entrada, das cláusulas gerais, né? A ideia, essas cláusulas gerais consagradas de direito privado, né? Porque aí no processo de interpretação e aplicação, os tribunais poderiam observar, né, a ordem objetiva de valores, ou seja, você usou uma cláusula geral que abre para inserir, né, um conceito jurídico indeterminado que permite que aí você use um direito fundamental, ótimo, né? Aí ele dizia, não, nesse caso, uma admissão direta importaria na aniquilação da autonomia da vontade, né? Porque aí você daria um amplo poder ao judiciário, né? A gente vai falar um pouco sobre cláusulas gerais mais adiante, mas o fato é que o entendimento que veio a se consolidar não é esse da eficácia indireta ou imediata. É, sem sombra de dúvida, da eficácia direta e imediata, e a referência também ao autor de meados dos anos 50, né, que é Nipperdey, Hans Karl Nipperdey, né? Por quê? Porque ele dizia o seguinte, é uma consequência da normatividade e da supremacia da Constituição, é justamente a possibilidade de invocação dos direitos fundamentais neles consagrados em qualquer relação jurídica. Logo, não haveria qualquer justificativa para a visualização do direito privado como um campo inatingível pelos direitos fundamentais. E aqui, amigos, é o momento que a gente vai um pouco para o direito brasileiro. Por quê? Porque o leading case brasileiro sobre o tema é o recurso extraordinário 201.819 da União Brasileira de Compositores. Esse acórdão é disponibilizado aos alunos, né, na plataforma acadêmica, verifique lá, né? Esse foi a nossa primeira norma, ou primeiro acórdão que reconheceu
pelas mãos do Supremo Tribunal Federal, né, uma eficácia direta, né, e imediata dos direitos fundamentais. E era uma situação muito peculiar, porque foi um caso da União Brasileira de Compositores em que fizeram uma exclusão do sócio sem garantia de ampla defesa contraditório. Tradicionalmente, o pessoal só pensa em ampla defesa contraditória no processo, né, no processo judicial. Mas nessa relação jurídica de exclusão não se deveria garantir o contraditório? Tem de garantir o contraditório, e foi a situação em que o Supremo, né, decidiu, foi um acórdão, né, inicialmente relatado pela ministra Ellen Grace, acabou sendo relator para o acórdão Gilmar Ferreira Mendes, né, que puxou essa decisão, onde o julgado é de 2005, 11 de outubro de 2005. Eu acho que vale a pena eu ler o acórdão aqui com vocês, pelo menos a ementa. Sociedade civil, dê uma pausinha aí, puxe lá para você me acompanhar na plataforma acadêmica. Sociedade civil sem fins lucrativos, União Brasileira de Compositores, exclusão de sócios sem garantia da ampla defesa e do contraditório, eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, recurso desprovido. 1. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. 2. Os princípios constitucionais como limites à autonomia privada das associações. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema da proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõe aos particulares no âmbito de suas relações privadas em tema de liberdades fundamentais. E aí, amigos, perceba que a partir dessa decisão de 2005, em que na União Brasileira de Compositores excluíram um cara, não estou dizendo que a exclusão no mérito era cabível ou não, mas excluíram sem garantia de defesa, sem garantia contraditório. Está errado. Há uma nulidade do próprio, entre aspas, processo de exclusão, que não era um processo judicial. Por quê? Porque houve uma negativa de um direito fundamental, que é o direito de defesa. Note que a partir da decisão de 2005, nós vamos ter, né, digamos assim, uma pletora de situações que ensejaram reflexões a partir da aplicação de direitos fundamentais, né? Eu, como professor de direito civil, falo com frequência que há diversos exemplos de discussões práticas da dignidade humana e o direito privado. Vou falar de alguns, né, apenas como temas que podem ser aprofundados aqui na pós, podem ser objeto das suas monografias de final de curso, podem ser a premissa de monografias de final de curso, pensando em direcionamentos para a sua avaliação, né? Porque, por exemplo, a execução sobre o patrimônio do devedor, a garantia de um mínimo existencial é um
livro maravilhoso, porque é uma tese, Luiz Edson Fachin, A Teoria do Patrimônio Mínimo, né? É um livro maravilhoso que você não pode pensar que a sua autonomia é tão ampla que você possa abrir mão de todo o seu patrimônio. Não pode. Você tem que ter um mínimo de garantia, né, para existir, né? A teoria do patrimônio mínimo é, sem sombra de dúvida, um reflexo dessa aplicação de direitos fundamentais, né? A discussão sobre a disponibilidade ou não dos direitos da personalidade é um conflito entre a noção da autonomia da vontade, lembre de Alexis, mas ao mesmo tempo dessa limitação dos direitos fundamentais. Olha, essa ponderação, e não é excluir, ó, não tem direito à manifestação, não, é preciso verificar, ponderar para admitir a própria noção de um direito à moradia, né? Quando a gente levou isso a um direito social na Constituição, fizeram a modificação na Constituição somente para incluir esse direito à moradia. Será que isso não vai ter força normativa? É algo a se pensar. A própria noção da vedação à alienação parental, muito antes da previsão legal, mas reforçada por ela, nesse ponto também, ó, dá uma pausa. Veja lá, salvo engano, na segunda ou terceira temporada, né, lá do Papeando, o Papeando que eu fiz com o Rolf Madaleno sobre alienação parental, fantástico, um tema para refletir sobre isso. E note, quando falamos sobre contrato de família, como pensarmos nas relações de família, pensar nisso. A própria discussão acerca do abandono afetivo, né, o famoso leading case do Alexandre, né, e que também foi objeto, aqui ó, note que eu vou fazer sempre isso, porque para que a aula não fique modorrenta, é preciso você, vai vendo a aula, dá uma pausa, puxa aqui, puxa lá no Google, entra lá no canal Pamplona, me siga lá no canal Pamplona, vai lá, siga, porque aí toda a atualização você já recebe online, né? Isso facilita muito a sua vida, né? Mas, por exemplo, eu fiz lá com o professor José Fernando Simão da USP, né, um papeando especificamente sobre abandono afetivo, um tema importantíssimo, importantíssimo, né? A discussão até mesmo dos efeitos jurídicos da união homoafetiva. Foi o primeiro episódio do Papeando que eu fiz com a professora Fernanda Barreto, que é professora aqui da nossa pós, né? Uma discussão fantástica em função do acordo do Carlos Aires de Brito e depois do direcionamento, a diretriz que isso se deu ainda com Joaquim Barbosa, né? E aí verificando a noção específica sobre os reflexos da dignidade humana, perceba que até hoje, eu estou gravando essa aula, não sei o dia que você vai ver essa aula, mas perceba até hoje, até o momento que eu estou gravando essa aula, não existe no Brasil uma lei sobre a união civil homoafetiva, ou a união estável homoafetiva, ou sobre o casamento homoafetivo. Tudo foi construção decorrente da decisão do Supremo Tribunal Federal e depois a questão da habilitação via CNJ, mas perceba, sem lei. Sem lei, sim, porque há princípios que merecem ser prestigiados para enfrentar esse tema, né? A própria noção da responsabilidade civil decorrente dos danos morais e toda a distribuição disso e todo o desenvolvimento disso pós-Constituição de 88, né, é uma discussão própria, né? Note que a Constituição é de 88, a gente só foi ter o Código Civil que falava sobre dano moral em 2002. Mas de 88 a 2002 já começamos a pensar em força normativa mesmo, sem previsão legal específica. E isso é importantíssimo para compreender que, porque qual a grande tentação, e eu digo isso com liberdade, essa primeira aula tem que ser aula dada pelo coordenador por causa disso, porque há uma tentação do indivíduo achar que sabe, conversa para boi dormir, é um assunto meio filosófico. Não, isso tem um aspecto de concreção enorme. Enorme. Às vezes a gente não tem base teórica suficiente para compreender os aspectos práticos disso, né? E tem o outro lado da moeda, que é a tentação da banalização. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é o mais importante princípio constitucional. E por causa disso ele não pode ser banalizado. A gente compreender que, olha, coloca qualquer coisa da dignidade, isso é base para tudo. Não, a dignidade humana é a base para tudo. Mas ela não quer dizer que nesse caso você vai botar como se fosse uma palavrinha mágica que vai abrir as porteiras. Não. Há todo um cuidado no uso desse princípio, justamente para não mediocrizá-lo,
para não banalizá-lo, né? Por quê? Porque é com base efetivamente nele que nós temos condições para a constitucionalização do ordenamento jurídico. E aí nós vamos pensar talvez em oito tópicos fundamentais para a condição, para conseguir constitucionalizar um ordenamento. E essa sistematização é do professor Ricardo Guaxinim. A primeira, a exigência de uma Constituição, né? A segunda, a garantia da Constituição pelo Poder Judiciário. 3, o reconhecimento da normatividade da Constituição. A interpretação extensiva da Constituição com reconhecimento de normas implícitas. A aplicação direta das normas constitucionais. A interpretação das leis sempre conforme a Constituição e a influência da Constituição sobre as relações privadas. Aí sim a gente pode falar de um direito civil constitucional. E é sobre o direito civil constitucional que eu volto a falar no terceiro bloco.